Ele voltou ao hotel onde passou suas férias há 3 anos e descobriu que a camareira teve um filho seu. Ela voltou ao hotel onde passou suas férias há 3 anos e descobriu um segredo que mudaria sua vida para sempre. Um encontro inesperado com a camareira revelou que ela tem um filho seu, uma notícia que trouxe à tona dúvidas, medos e a chance de um recomeço. Enquanto tenta entender esse novo papel, ela enfrenta resistências, desconfianças e uma comunidade que não aceita mudanças fáceis. Entre festas tradicionais, descobertas do passado e uma cidade à beira de grandes transformações, cada passo é uma batalha para construir um futuro ao lado do filho que nunca imaginou ter. Se você gosta de histórias cheias de emoção, descubra junto com ela como o amor pode transformar vidas, mesmo quando tudo parece perdido. Antes de continuar, curta o vídeo, deixe nos comentários de onde você está assistindo e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar essa história emocionante desde o começo. Agora, vamos mergulhar nessa jornada de descobertas, desafios e segundas chances. O sol já se punha, tingindo o céu de tons dourados e rosados, quando ela chegou à pequena cidade costeira que guardava memórias há 3 anos esquecidas. O ar salgado misturava-se ao perfume suave das flores que enfeitavam as ruas de pedra, e o som distante das ondas quebrando no cais embalava o fim da tarde. Era a mesma atmosfera que, no passado, lhe trouxera paz, mas agora algo dentro dela vibrava com ansiedade e um misto de esperança e medo. Ela carregava uma mala simples, mas seus olhos carregavam a inquietação de quem voltou para encarar um passado deixado de lado, e talvez, para abrir uma porta que havia permanecido fechada. O hotel à beira-mar, com sua fachada branca e detalhes em azul, parecia congelado no tempo. Algumas janelas já mostravam sinais de modernização, mas a essência do lugar permanecia intacta, cheia de histórias sussurradas pelos ventos do mar. Na recepção, o mesmo aroma de flores frescas e um leve cheiro de maresia a recepcionaram. A moça no balcão, jovem e simpática, entregou a chave do quarto sem saber que aquela estadia seria o início de uma transformação profunda na vida daquela mulher. Enquanto caminhava pelos corredores, as memórias vieram em ondas, risadas, noites estreladas no terraço, e uma promessa silenciosa de que aquele era um refúgio onde seus sonhos podiam respirar. Ela queria apenas reviver aquela paz, mas mal sabia que um segredo a esperava para mudar seu destino. No segundo dia, ao passar pelos corredores do hotel, seu olhar cruzou com uma mulher que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. Era a camareira, que reconheceu o brilho nos olhos da visitante, hesitante, puxou conversa. A princípio, tudo parecia conversa casual, palavras trocadas com a delicadeza do costume. Mas, entre sorrisos tímidos e olhares cuidadosos, veio o choque. A camareira revelou que tinha um filho, e aquele menino era dela. Um silêncio pesado pairou no ar, como se o tempo tivesse parado para permitir que aquela notícia se acomodasse na alma da protagonista. Era impossível negar, e ainda mais difícil aceitar. Como não saber? Como deixar que 3 anos passassem sem que ela sequer suspeitasse? O conflito interno já começava a se desenhar, a culpa se misturava ao medo, a vontade de correr para abraçar o filho, a dúvida sobre como se fazer presente agora. O passado parecia distante, mas seus frutos haviam germinado numa terra desconhecida. O menino, com seus olhos curiosos e sorriso espontâneo, representava não só uma ligação inesperada, mas também um desafio imenso. Criado na simplicidade do entorno do hotel, ele desconhecia a mãe que agora tentava se aproximar, e a comunidade, com suas tradições e expectativas, não facilitava esse encontro. A cada dia, a protagonista se via dividida entre o desejo de ser aceita e a sombra da insegurança. Era uma mulher que sempre lutara pela independência, dotada de uma sensibilidade que a fazia perceber detalhes invisíveis, mas aquele desafio exigia dela uma coragem diferente, a de ser vulnerável, de admitir erros e de construir um amor que parecia atrasado. Enquanto tentava se aproximar do menino, a camareira mantinha uma postura protetora, quase como se temesse que a verdade pudesse destruir aquilo que construíra com esforço. Havia desconfiança, e isso criava um obstáculo a mais para a protagonista, que precisava provar, pouco a pouco, que sua presença não era uma ameaça. Naquela cidade pequena, onde todos se conheciam e as tradições moldavam a vida, o retorno dela não passou despercebido. Os sussurros entre vizinhos, as observações discretas na praça,
Tudo fazia parte de um tecido social onde o passado não se esquecia e as segundas chances eram difíceis de conquistar. Porém, a cultura local, com suas festas populares, danças e culinária típica, também trouxe momentos de conexão inesperada. Na primeira festa do município que ela participou, cercada por cores vibrantes, sons de tambores e o aroma inconfundível dos frutos do mar, ela viu uma possibilidade de recomeço. Era um cenário que evocava raízes, pertencimento e a força da comunidade, tudo aquilo que ela precisava aprender a aceitar para seguir adiante. A cada passo, as lembranças misturavam-se ao presente, cartas escondidas no antigo quarto, detalhes esquecidos do passado e encontros casuais com antigos conhecidos que, sem saber, carregavam fragmentos de sua história. As peças de um quebra-cabeça começavam a se encaixar, ainda que a imagem final permanecesse nebulosa. Ela sabia que não poderia simplesmente voltar e exigir um lugar naquela vida que não conhecia. Precisaria conquistar confiança, enfrentar julgamentos e abrir mão de velhos sonhos para abraçar um novo destino. O primeiro obstáculo era a própria camareira, cuja hesitação indicava que havia mais para descobrir e mais para superar. A jornada que se desenhava era lenta, feita de pequenos gestos e aprendizados. O amor, naquele momento, era um terreno a ser cultivado, não uma certeza imediata. A cada conversa, a cada olhar trocado, algo se construía, mesmo que de forma tímida. E assim, naquele fim de tarde dourado, enquanto o mar sussurrava segredos antigos, ela respirou fundo, pronta para enfrentar o que viesse. A estrada à frente era incerta, mas pela primeira vez em muito tempo, havia uma luz a guiar seus passos. Os primeiros dias no hotel foram marcados por um misto de excitação e hesitação. Cada manhã começava com o som suave das ondas e o aroma do café fresco que escapava da pequena cozinha da recepção. Apesar do cenário idílico, a protagonista sentia o peso do segredo recém-descoberto pressionando seu peito como uma onda prestes a romper. Logo no terceiro dia, decidiu que precisava conversar mais profundamente com a camareira, aquela mulher que parecia carregar não só o peso do filho, mas também o de um passado complexo e velado. Sentaram-se no jardim do hotel, onde o cheiro das flores do litoral e o canto dos pássaros criavam um cenário de aparente tranquilidade, um contraste cruel com a tensão entre as duas. A camareira, com um olhar que carregava a mistura de orgulho e dor, contou como o menino crescerá naquele lugar, protegido por ela e por uma comunidade que, apesar da aparência acolhedora, podia ser implacável com quem fugia das regras não escritas da tradição. Revelou que havia escondido a identidade da mãe para protegê-lo, temendo que a notícia causasse tumulto entre os moradores e criasse barreiras para a criança. A protagonista ouviu, sentindo uma pontada de tristeza e culpa. Aquela mulher havia sido a guardiã do filho dela durante anos, carregando o fardo que agora precisava compartilhar. As palavras trocadas não foram fáceis, mas abriram uma fresta para a construção da confiança necessária para seguir adiante. Nos dias seguintes, começou a frequentar a escola onde o menino estudava. O prédio simples, com suas paredes pintadas em tons pastel e corredores cheios de cartazes feitos pelos alunos, exalava a atmosfera típica de uma cidade pequena. Ali, porém, encontrou um obstáculo inesperado. Alguns professores, sem motivo aparente além do preconceito velado, demonstravam dúvidas sobre o potencial do garoto. O menino, um garoto de sorriso fácil e olhos brilhantes, tinha um talento especial para a música, um dom que parecia pulsar em suas veias com a mesma força do mar que banhava a cidade. Porém, a escola mostrava pouco entusiasmo em incentivar suas habilidades, talvez por ele ser filho da camareira e de alguém que desaparecera da vida da criança sem explicações. Sentindo a injustiça, a protagonista decidiu agir. Começou a buscar formas de apoiar o talento do filho, usando seus contatos do passado e sua experiência como escritora para divulgar a importância da cultura local e do desenvolvimento artístico na infância. Essa iniciativa gerou resistência, tanto da direção da escola quanto de alguns moradores, que viam em seu esforço uma ameaça às tradições estabelecidas. Paralelamente, a camareira enfrentava sua própria batalha, equilibrar o trabalho no hotel, cuidar do filho e lidar com os rumores que começavam a se espalhar pela cidade. A desconfiança pairava no ar, e em reuniões discretas entre funcionários do hotel, seu nome era sussurrado com reservas e julgamentos. Para ela, a chegada da mãe do menino era um desafio que ameaçava a estabilidade que conseguirá construir.
O ambiente do hotel também passou por pequenas transformações visíveis. O gerente anunciou planos para uma modernização que dividiria opiniões. Alguns moradores viam como uma oportunidade para atrair turistas e movimentar a economia local, outros temiam perder a identidade do lugar, a essência de um refúgio simples e acolhedor. A protagonista, mesmo sem querer se envolver, sentiu-se puxada para o centro desses debates. Foi numa noite em que a cidade celebrava a tradicional festa local, com danças e músicas típicas que embalavam moradores e visitantes, que a protagonista teve um encontro inesperado. Um homem que fora seu grande amor antes de ela partir apareceu entre a multidão. Ele agora estava envolvido em um projeto de revitalização cultural que incluía o hotel e outros pontos da cidade. A presença dele reacendeu memórias e dúvidas. O passado parecia chamar por ela, oferecendo alternativas que a colocavam diante de escolhas difíceis: seguir o caminho da estabilidade e do conhecido ou abraçar a complexidade do novo, cheia de incertezas e desafios. A conexão entre eles, embora marcada por um tempo de afastamento, ainda pulsava com intensidade. Enquanto isso, o menino começou a se abrir lentamente, demonstrando interesse em conhecer aquela mulher que surgira em sua vida com tanta intensidade. As tardes de música, onde ela o escutava tocar violão e cantar, foram se tornando momentos preciosos de conexão. Porém, o medo de perder a segurança conquistada fazia com que ele recuasse em alguns momentos, afastando-se para se proteger. No entanto, a cidade pequena guardava segredos e histórias não contadas, e a protagonista começou a perceber que a verdade sobre sua ausência e a concepção do filho era mais complexa do que imaginara. A camareira, em um momento de vulnerabilidade, confidenciou que havia omitido detalhes importantes para proteger a ambos, revelando a delicada teia de escolhas e sacrifícios que moldaram aqueles 3 anos. Cada descoberta abria portas para mais perguntas, e a protagonista percebeu que precisava ser paciente, aceitar que o amor seria construído com tempo, respeito e muitas concessões. Em meio às festas, conversas ao redor da fogueira e o ritmo tranquilo da cidade, ela começava a entender o valor das raízes e da coletividade, tão presentes na cultura local. Os obstáculos não cessavam: a luta contra o preconceito na escola, a resistência da camareira em ceder o espaço do filho, a necessidade de se reinventar profissionalmente para poder se dedicar ao menino, e o desafio de enfrentar seus próprios medos e inseguranças. A cada passo, a protagonista sentia o custo da sua escolha, mas também a força que vinha da esperança. Ela compreendia que aquela jornada seria longa, marcada por pequenas vitórias e sacrifícios, mas que, no fim, poderia trazer não só a reconstrução de uma família, mas também o reencontro consigo mesma. A manhã seguinte chegou com uma brisa fresca que parecia carregar promessas de mudança. A protagonista acordou cedo, envolta na luz suave que entrava pela janela do quarto no hotel, ainda com o coração apertado pelas conversas recentes. Aquele dia seria importante, um novo passo para construir o vínculo que há tanto tempo faltava. Depois de um café rápido no pequeno salão do hotel, onde o aroma do pão recém-assado misturava-se ao cheiro do mar, ela saiu para encontrar o menino na escola. Ele a esperava no pátio, cercado por amigos e risos infantis, mas seu olhar não escondia a hesitação. O mundo que ele conhecia até então parecia ameaçado pela chegada daquela mulher desconhecida que insistia em fazer parte da vida dele. Com calma, ela apresentou um presente, um caderno de música, com capa azul, que parecia combinar com a cor dos olhos do menino. Era um gesto simples, mas carregado de significado. A música, aquela linguagem que os unia silenciosamente, seria a ponte para atravessar o abismo do tempo perdido. Na escola, as dificuldades continuavam. Durante a aula de música, o professor observava o talento do garoto com um olhar de dúvida, e nem escondia a surpresa quando ele tocava uma canção que compusera sozinho. A protagonista conversou com a direção, mas encontrou resistência. Temos nossas regras, ouviu, e expectativas para nossos alunos. A discriminação, ainda que velada, deixava clara uma linha invisível que dividia os que pertenciam e os que estavam à margem. Decidida a ajudar, ela procurou uma pequena associação cultural da cidade, dedicada a promover a arte local e a cultura tradicional. Lá, conheceu um grupo de pessoas apaixonadas pela música, pelas festas e pelo patrimônio do lugar. Entre eles, alguns se mostraram imediatamente dispostos a apoiar o garoto,
oferecendo aulas extras e até a possibilidade de apresentações nas festas da cidade. Essa rede de apoio seria fundamental, mas também traria novos desafios, como o tempo dividido entre a escola, as aulas, o hotel e o convívio com a mãe e a camareira. Enquanto isso, a camareira começou a mostrar um lado mais aberto. Ela permitiu que a protagonista passasse mais tempo com o filho, mesmo que ainda mantivesse um olhar desconfiado. As conversas entre as duas mulheres se tornaram mais frequentes e sinceras, revelando medos, arrependimentos e esperanças. Era uma construção lenta, onde cada palavra precisava ser medida para não ferir ou assustar. A protagonista, que sempre fora determinada e independente, experimentava momentos de vulnerabilidade. Sentiu medo de fracassar, de não ser suficiente para aquele menino que precisava de estabilidade e amor. Mas a cada sorriso tímido dele, a cada melodia compartilhada, sentia também a força para seguir em frente. O relacionamento com o antigo amor que ressurgira na festa local também se desenrolava com nuances delicadas. Eles começaram a se encontrar com mais frequência, conversando sobre o projeto de revitalização da cidade, o hotel e as possibilidades de um futuro que, até então, parecia distante. As lembranças do passado misturavam-se com um presente incerto, cheio de esperança e dúvidas. A cultura local continuava a influenciar profundamente a trama. As festas, com suas danças típicas, os pratos feitos com frutos do mar frescos e a música tradicional, eram mais do que simples eventos, eram o coração pulsante daquela comunidade, que valorizava a coletividade, o respeito às raízes e a preservação da identidade. Esses elementos não só criavam um cenário rico e acolhedor, como também moldavam as decisões dos personagens, que precisavam equilibrar desejos pessoais com o bem-estar do grupo. Em meio a tudo isso, a protagonista enfrentou outro desafio significativo, o medo da rejeição da própria comunidade. Em um encontro na Praça Central, onde moradores discutiam a modernização do hotel, ela ouviu comentários que misturavam curiosidade e julgamento. Alguns a viam como uma intrusa, outros, como uma ameaça à ordem tradicional. Foi um momento difícil, onde precisou se manter firme para não recuar. No hotel, o clima também mudava. A proposta de modernização trazia debates acalorados entre funcionários e moradores. Alguns queriam atrair turistas para garantir o futuro econômico, enquanto outros defendiam a preservação da simplicidade e da essência do local. A protagonista viu ali uma metáfora perfeita para sua própria vida, entre o passado confortável e o futuro incerto. Precisava encontrar um equilíbrio que respeitasse suas raízes e abrisse caminho para o novo. Uma tarde, enquanto caminhava pela praia com o menino, sentiu o cheiro da maresia misturado ao aroma das algas, o som rítmico das ondas e areia quente sob os pés descalços do garoto. Naquele instante, percebeu que a conexão que buscava se fortalecia justamente nas pequenas coisas, um sorriso, um toque, um olhar compartilhado. O amor que nascerá seria feito de paciência, entrega e escolhas conscientes. A narrativa se enriqueceu também com uma subtrama envolvendo um amigo da protagonista, um escritor que acompanhava sua trajetória e oferecia apoio emocional e prático. Ele ajudava a divulgar a história do garoto e das iniciativas culturais na cidade, reforçando a ideia de que o talento e a arte são ferramentas poderosas para a transformação social. Essa amizade genuína foi um alicerce importante para ela nos momentos de dúvida. Cada conquista parecia pequena, mas seu custo era real. A protagonista teve que abrir mão de um projeto profissional que sonhava há anos para dedicar-se ao filho, precisou enfrentar críticas e afastar pessoas que julgavam suas escolhas, e ainda lutava contra as próprias inseguranças que insistiam em sussurrar que ela não era capaz. O conflito interno tornava-se cada vez mais palpável. Ela queria ser a mãe que nunca foi, mas temia não corresponder às expectativas, tanto do menino quanto da comunidade. Esse sentimento de inadequação a fazia oscilar entre a esperança e o medo, entre o desejo de permanecer e a vontade de fugir para lugares onde ninguém a conhecesse. A narrativa mostrava que o sucesso da protagonista não seria imediato. Era uma caminhada feita de passos curtos e firmes, onde cada avanço vinha acompanhado de sacrifícios e desafios. O amor que se construía ali não era perfeito, mas era verdadeiro, uma escolha diária que demandava coragem e entrega. No final daquele capítulo, ela percebeu que, apesar dos obstáculos e das incertezas, não estava mais sozinha.
O menino começava a aceitar sua presença, a camareira a entender que podia confiar, o antigo amor estava ao seu lado, e a comunidade começava, aos poucos, a abrir espaço para uma nova história. E, sobretudo, ela redescobria em si mesma uma força que julgava perdida. O amanhecer trouxe uma névoa leve sobre a cidade litorânea, envolvendo as ruas de pedras e o hotel em um manto suave que parecia suspender o tempo. A protagonista acordou com o som distante do mar, um lembrete constante da permanência das coisas simples, mesmo em meio ao turbilhão que sua vida se tornava. Naquele dia, um convite inesperado iria testar sua determinação. Enquanto tomava café no salão do hotel, um dos membros da associação cultural a procurou com um convite para participar da organização da próxima festa tradicional da cidade. Era uma honra, um reconhecimento sutil, mas significativo, e também uma oportunidade de mostrar que estava disposta a se integrar e contribuir para a comunidade. No entanto, a proposta despertou inseguranças. Afinal, ainda havia muitos que não aceitavam sua presença. Ela aceitou, mesmo sentindo o peso do olhar desconfiado de alguns funcionários do hotel e moradores. A festa, uma celebração anual que reunia moradores e visitantes com músicas, danças e pratos típicos, era um momento sagrado para aquela cidade. Participar seria não só um desafio pessoal, mas uma chance de se aproximar do menino, que adorava aquele evento. Nos preparativos, a protagonista percebeu que teria que lidar com resistências mais sutis e complexas do que imaginava. Havia um grupo tradicionalista que via qualquer mudança como uma ameaça, e uma disputa silenciosa pelo controle das decisões. A camareira, por sua vez, observava tudo com uma mistura de orgulho e cautela, temendo que a exposição pudesse trazer mais confusão para o menino. Durante uma reunião na Praça Central, onde foram definidas as atrações e a logística da festa, a protagonista tentou contribuir com ideias que valorizassem a cultura local e, ao mesmo tempo, trouxessem um ar de novidade. Sugeriu incluir uma apresentação do menino com seu violão, o que gerou um misto de entusiasmo e resistência. Alguns membros duvidavam da qualidade, outros receavam que o garoto não estivesse preparado para o palco. Mas a protagonista, com sua persistência característica, defendeu a ideia com argumentos sólidos, apoiada pela associação cultural e por algumas figuras influentes da cidade que reconheciam a importância de dar voz aos jovens talentos. Essa batalha, pequena na superfície, revelava o quanto ela precisava conquistar espaço e respeito. Em meio a tudo isso, o relacionamento com o antigo amor continuava a se fortalecer. Eles passaram a se encontrar para discutir o projeto de revitalização, que agora incluía planos para transformar o hotel em um espaço que unisse tradição e modernidade. Essas conversas traziam à tona não só o desejo de recomeço profissional, mas também um resgate da cumplicidade que o tempo não conseguiu apagar. Porém, a proximidade também trouxe conflitos. Diferenças de opinião e feridas antigas se manifestaram em discussões acaloradas, obrigando ambos a enfrentar o passado para construir algo novo. Para a protagonista, era um exercício de paciência e humildade, que a fazia reconhecer suas próprias limitações e o quanto precisava crescer para que aquele amor pudesse florescer. Enquanto isso, o menino experimentava suas próprias transformações. A confiança na mãe aumentava a cada dia, mas o medo da rejeição social ainda o fazia hesitar em alguns momentos. A escola permanecia um desafio, principalmente diante da resistência de certos professores, e ele sentia o peso de ser o centro daquela história que, para ele, era ainda confusa e cheia de perguntas sem resposta. Para ajudar, a protagonista organizou pequenas sessões de música no hotel, convidando amigos da associação cultural para incentivar o garoto. O ambiente familiar, cheio de aromas de flores e o som constante do mar, criava uma atmosfera acolhedora que permitia que o menino se expressasse livremente. Esses momentos eram pequenos triunfos, conquistas que reafirmavam o caminho que estavam construindo. Entretanto, os dias não foram isentos de dificuldades. Uma manhã, a protagonista recebeu uma carta anônima contendo críticas duras e insinuações sobre sua presença na cidade e no hotel. O golpe atingiu sua autoestima e levantou dúvidas sobre sua permanência ali. Foi um momento de vulnerabilidade profunda, em que sentiu vontade de desistir e fugir para um lugar onde ninguém a conhecesse. Mas a resposta veio na forma de uma conversa com o menino, que, com a sinceridade que só as crianças têm, lhe disse: "Eu gosto de você aqui.
Você faz meu mundo melhor. Essas palavras foram um bálsamo para sua alma, um lembrete do real motivo para continuar lutando. O amor que começava a florescer entre eles dava sentido a todos os sacrifícios. A festa tradicional finalmente chegou, transformando a cidade em um mosaico de cores, sons e sabores. As ruas se encheram de pessoas vestidas com trajes típicos, o aroma dos pratos locais, feitos com frutos do mar frescos e temperos da região, preenchia o ar, e as músicas ecoavam por cada canto. Era o ápice da cultura local, uma celebração que unia passado e presente. No meio daquela festa, o menino subiu ao palco para apresentar sua música. O nervosismo era visível, mas a segurança transmitida pela mãe e pela camareira o fortaleceu. As primeiras notas tocaram o coração dos presentes, e o sorriso que se abriu em seu rosto mostrou que, finalmente, ele estava encontrando seu lugar no mundo. O sucesso da apresentação trouxe consequências claras, a comunidade passou a vê-lo de forma diferente, o que ajudou a diminuir as resistências da escola e de alguns moradores. A protagonista sentiu que sua luta começava a dar frutos, mas sabia que essa vitória vinha com um custo. Para chegar até ali, abriu mão de noites de sono, enfrentou preconceitos e se expôs de forma inédita. Naquele momento, sob as luzes quentes do palco e o olhar orgulhoso do menino, ela percebeu que, apesar das dificuldades, o amor verdadeiro é construído com esforço, coragem e, sobretudo, paciência. Os dias seguintes à festa tradicional trouxeram uma nova dinâmica para a vida no hotel e na pequena cidade à beira-mar. A energia que a apresentação do menino havia gerado ainda pulsava no ar, preenchendo os corações de quem acompanhará aquele momento de superação. A protagonista sentia que estava finalmente começando a transformar o que parecia impossível em uma realidade concreta. Mas, como toda mudança significativa, o caminho ainda seria repleto de desafios. O hotel, antes um simples refúgio para turistas, começava a se tornar um ponto de encontro cultural. Inspirada pelo sucesso da festa e pelo talento do menino, a protagonista propôs a criação de pequenos eventos musicais semanais. A ideia foi recebida com uma mistura de entusiasmo e desconfiança. Alguns funcionários e moradores viam ali uma oportunidade para revitalizar o local e a economia, enquanto outros temiam que a essência tradicional do hotel fosse diluída. A camareira, que sempre fora uma figura reservada, começou a se abrir mais. Nos bastidores do hotel, enquanto limpava os quartos, ela conversava com a protagonista sobre seus sonhos e medos. Revelou que, mesmo com as dificuldades, seu maior desejo era garantir um futuro digno e feliz para o filho. Ela havia carregado sozinha o peso de uma responsabilidade enorme e agora encontrava conforto na possibilidade de uma rede de apoio verdadeira. O menino, por sua vez, vivia uma mistura de emoções. A fama repentina entre os moradores da cidade trazia orgulho, mas também pressão. Na escola, ainda enfrentava olhares desconfiados, e alguns colegas mantinham distância, incapazes de entender a mudança que ocorria ao seu redor. Por isso, as tardes no hotel, entre risos, músicas e conversas, eram o seu refúgio seguro. A protagonista passou a dedicar horas ao planejamento dos eventos, usando sua experiência como escritora para criar campanhas e textos que valorizavam a cultura local. Essa dedicação, no entanto, exigia sacrifícios. Ela teve que reduzir o tempo com o menino, equilibrando a criação dos projetos e a presença materna. Esse dilema a fazia sentir-se constantemente dividida, um conflito interno que a acompanhava silenciosamente. Uma reviravolta média aconteceu quando o gerente do hotel, inicialmente cético, apresentou um projeto ambicioso de parceria com uma empresa de turismo regional. A proposta prometia investimentos e modernização, mas condicionava a mudança de nome e a adoção de um estilo mais comercial, que poderia afastar os moradores tradicionais. A notícia gerou debates intensos e dividiu opiniões. A protagonista se viu no centro desse conflito. Por um lado, via na proposta uma chance real de crescimento e estabilidade financeira para o hotel e para o menino. Por outro, temia que a essência cultural, que tanto lutava para preservar, fosse perdida. A camareira também demonstrou preocupação, receosa de que as mudanças afetassem o ambiente familiar que haviam construído. No meio dessas disputas, o antigo amor da protagonista voltou a mostrar-se uma figura fundamental. Ele ajudou a mediar as conversas, trazendo ideias que buscavam equilíbrio entre tradição e inovação.
O trabalho conjunto reacendeu sentimentos profundos, mas também deixou claro que o caminho para um relacionamento saudável exigiria transparência e comprometimento. Enquanto isso, o menino foi convidado a participar de uma competição regional de música, um passo importante para seu crescimento artístico. Essa oportunidade representava tanto uma vitória quanto um desafio. Para se preparar, precisaria dedicar-se intensamente, enfrentando o medo de falhar e o receio de desapontar aqueles que acreditavam nele. A protagonista decidiu apoiá-lo integralmente, mesmo sabendo que isso exigiria mudanças no ritmo de suas próprias atividades. A preparação para a competição revelou outras camadas do menino: seu perfeccionismo, a insegurança diante do público e a força para superar cada obstáculo. A protagonista percebeu que, para ajudá-lo, precisaria também trabalhar sua própria vulnerabilidade, oferecendo um espaço de compreensão e aceitação, longe das pressões externas. Durante esse período, o hotel começou a se transformar. Pequenas reformas foram feitas para adequar o espaço aos eventos culturais, preservando detalhes da arquitetura tradicional, como as janelas com molduras de madeira e os azulejos artesanais. O cheiro da maresia misturado ao aroma da tinta fresca e do café sendo preparado nos bastidores criava uma atmosfera que refletia a união entre o passado e o presente. Outro acontecimento importante foi a aproximação gradual entre a camareira e o antigo amor da protagonista. Eles passaram a colaborar em projetos sociais voltados para a comunidade, como oficinas de música e arte para crianças carentes. Essa parceria estreitou os laços entre eles, trazendo à tona sentimentos que até então estavam soterrados pelo tempo e pelas circunstâncias. Porém, não faltaram obstáculos. Uma das pequenas reviravoltas veio quando uma tempestade forte atingiu a região, causando danos no hotel e interrompendo temporariamente os eventos. Esse contratempo exigiu esforço coletivo para a recuperação e mostrou o quanto a comunidade estava envolvida na preservação daquele espaço. A protagonista liderou os trabalhos, enfrentando o desgaste físico e emocional com a mesma determinação que a caracterizava. No âmbito pessoal, o conflito interno da protagonista se intensificou. Ela sentia-se cada vez mais dividida entre o desejo de construir um futuro sólido para o filho e a necessidade de resgatar sua própria identidade, perdida em anos de ausência. As noites eram marcadas por pensamentos que a levavam a questionar suas escolhas e os caminhos que ainda teria que trilhar. O sucesso do menino na... Quero muito saber, onde você está assistindo agora? Conta para a gente nos comentários, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Lá no final, tem uma surpresa especial, então fique até o fim. Agora, vamos começar a história. Competição regional foi uma vitória comemorada por todos. Ele conquistou o segundo lugar, um resultado que para ele era motivo de orgulho e incentivo para continuar sonhando. A apresentação emocionou o público, e a protagonista, assistindo de longe, sentiu o coração pulsar com uma mistura de alegria e alívio. Entretanto, essa conquista também trouxe à tona uma grande reviravolta. A escola, pressionada pela visibilidade do garoto, foi obrigada a rever sua postura, e alguns professores se mostraram dispostos a apoiar seu desenvolvimento. Essa mudança, embora positiva, provocou resistências veladas e a necessidade de vigilância constante para que o progresso não fosse revertido. A protagonista, a camareira e o menino formavam agora um núcleo mais sólido, embora cada um ainda enfrentasse seus próprios dilemas. A protagonista seguia lutando para equilibrar as demandas profissionais, familiares e pessoais. A camareira buscava garantir a segurança e o bem-estar do filho, e o menino, com seu talento e sensibilidade, crescia entre expectativas e descobertas. O ambiente à beira-mar, com suas paisagens que mudavam conforme as estações, refletia essa transformação. As manhãs ensolaradas davam lugar a tardes nubladas, o verde das plantas contrastava com as cores vibrantes das flores, e o mar, ora calmo, ora revolto, acompanhava o ritmo emocional dos personagens. Ao final desse capítulo, a protagonista compreendeu que, embora o caminho fosse longo e cheio de desafios, o amor que estava construindo era a força que a impulsionava. Cada sacrifício, cada conquista, cada momento de vulnerabilidade fazia parte da jornada que a levaria a um futuro onde ela e o filho finalmente poderiam se sentir em casa. O amanhecer trouxe uma luz dourada sobre a cidade, filtrada pelas copas das árvores que cercavam o hotel e pelo suave murmúrio das ondas. A protagonista acordou com a sensação de que aquele dia seria decisivo,
embora ainda não soubesse exatamente por quê. Havia uma mistura de expectativa e ansiedade no ar, que parecia contagiar tudo ao seu redor. A rotina acelerada dos últimos meses começava a mostrar sinais de desgaste. O equilíbrio delicado entre as obrigações do hotel, os preparativos para os eventos culturais, o apoio ao filho e os encontros com o antigo amor exigia dela uma força que às vezes se esgotava. Ainda assim, a paixão pelo que fazia e o vínculo crescente com o menino eram fontes inesgotáveis de energia. Naquela manhã, a protagonista decidiu dedicar um tempo para si mesma, caminhando pela praia deserta. O cheiro da maresia e a textura fria da areia sob os pés descalços acalmavam seus pensamentos. Ela observava o horizonte, onde o céu se encontrava com o mar, e refletia sobre as mudanças ocorridas. Tudo parecia diferente, como se a própria natureza acompanhasse sua transformação interior. No retorno ao hotel, encontrou a camareira e o menino já acordados. O menino estava mais confiante, ansioso para mostrar uma nova composição musical que havia criado durante a noite. A protagonista sentiu um orgulho silencioso, misturado com o desejo de proteger aquela inocência que começava a florescer com tanta força. Enquanto escutava a música, notou que a melodia trazia elementos da cultura local, misturando os ritmos tradicionais com toques modernos. Era um símbolo perfeito da fusão entre passado e presente que permeava suas vidas. A camareira, emocionada, comentou que nunca tinha ouvido algo assim antes, e que aquele talento merecia ser reconhecido além da cidade. O antigo amor chegou ao hotel no meio da manhã, trazendo notícias importantes. Uma editora regional havia se interessado pela história do menino e queria publicar um artigo destacando seu talento e a transformação que a família vinha protagonizando. A notícia trouxe alegria, mas também um novo dilema. A protagonista sabia que a exposição pública poderia ajudar a consolidar o projeto cultural, mas temia as consequências para o menino, que ainda lutava para se adaptar à ideia de ser o centro das atenções. Havia também a preocupação com a reação dos moradores mais conservadores, que poderiam interpretar a visibilidade como uma invasão à privacidade e às tradições locais. Após uma conversa franca entre todos, decidiram aceitar o convite da editora, com a condição de respeitar os limites e o ritmo do menino. Essa decisão marcou um novo capítulo na história da família, um passo importante para que o talento fosse reconhecido, mas sem abrir mão do cuidado e do respeito. No hotel, a preparação para o evento cultural semanal seguia a todo vapor. A protagonista coordenava os detalhes com a associação cultural e os funcionários, buscando garantir que cada apresentação fosse uma celebração da identidade local. O aroma do café fresco e o som suave de músicas tradicionais criavam um ambiente acolhedor para visitantes e moradores. Durante uma reunião, surgiu a proposta de realizar um festival de música que reunisse talentos de toda a região. A ideia entusiasmou a protagonista e o antigo amor, que viram ali a chance de ampliar o impacto cultural e econômico do hotel e da cidade. No entanto, o projeto exigiria um planejamento cuidadoso, investimento e a superação de resistências internas. A camareira, preocupada com a sobrecarga que a novidade poderia trazer, pediu para que a protagonista não se esquecesse da família no meio das ambições. Essa fala fez com que a protagonista refletisse sobre o equilíbrio necessário entre vida pessoal e profissional, e sobre a importância de cuidar daqueles que estavam ao seu lado. No âmbito escolar, o menino enfrentava um novo desafio, uma apresentação importante para os professores, que avaliariam seu progresso musical. A pressão aumentava, e ele demonstrava sinais de ansiedade. A protagonista reforçou o apoio, incentivando-o a acreditar em seu talento e a valorizar o esforço feito até ali. Enquanto isso, a relação com o antigo amor ganhava profundidade. Eles começaram a conversar mais abertamente sobre seus medos, sonhos e expectativas, criando uma base sólida para o futuro. As diferenças que antes geravam conflitos começaram a ser vistas como oportunidades de crescimento mútuo, e não mais como barreiras. Uma reviravolta média ocorreu quando a proposta de modernização do hotel foi rejeitada por parte dos moradores em uma assembleia. O resultado dividiu a comunidade e trouxe à tona sentimentos antigos, como o medo da mudança e a resistência à inovação. A protagonista se viu no meio desse impasse, precisando mediar as opiniões e buscar uma solução que respeitasse todos. Para lidar com isso, organizou encontros comunitários onde as pessoas puderam expressar suas preocupações e sugestões.
A empatia e a escuta ativa ajudaram a diminuir as tensões, mas o processo mostrava que a construção de um consenso seria lenta e exigiria paciência. Naqueles encontros, a importância dos elementos culturais locais ficou ainda mais evidente. Os moradores valorizavam profundamente as festas tradicionais, as receitas ancestrais e a música folclórica, e queriam garantir que esses aspectos fossem preservados. A protagonista entendeu que seu papel era ser uma ponte entre o passado e o futuro, respeitando as raízes enquanto caminhava para a inovação. Um pequeno obstáculo surgiu quando um fornecedor local, responsável por alimentos típicos para os eventos, enfrentou dificuldades para manter a produção devido a uma colheita ruim. Isso afetou o cardápio das festas e exigiu que a equipe buscasse alternativas, fortalecendo os laços com outros produtores e incentivando o consumo consciente. Esse desafio ressaltou a importância da colaboração e da resiliência para superar as adversidades. No meio dessa complexidade, a protagonista enfrentava seu maior conflito interno, o medo de não conseguir conciliar tudo e de desapontar aqueles que amava. As noites em claro, os momentos de insegurança e a sensação de estar sempre correndo contra o tempo pesavam em seu coração. Em uma tarde chuvosa, após um desentendimento com um antigo amor sobre prioridades, ela sentou-se sozinha na varanda do hotel, sentindo a chuva bater nas folhas das árvores e o cheiro fresco da terra molhada. Ali, em silêncio, permitiu-se reconhecer sua fragilidade e suas dúvidas, um momento de vulnerabilidade que a fortaleceu para seguir em frente. Esse episódio marcou uma grande reviravolta na trama, pois a partir dali a protagonista decidiu buscar ajuda, não apenas no parceiro, mas também em amigos da associação cultural e até em um terapeuta local. Essa abertura mostrou que a força não está em fazer tudo sozinha, mas em saber pedir apoio. O capítulo encerrou com a sensação de que, embora o futuro fosse incerto e cheio de obstáculos, a jornada estava sendo trilhada com coragem, amor e resiliência. A conexão entre a protagonista, o menino e os demais personagens se tornava cada vez mais profunda, mostrando que o verdadeiro significado da família vai muito além dos laços sanguíneos. O sol nascente espalhava seus primeiros raios dourados sobre o mar calmo, iluminando as janelas do hotel que se erguia à beira da praia como um farol silencioso. A protagonista acordou com o coração apertado, pois sabia que aquele seria um dia decisivo para todos os envolvidos naquele delicado mosaico de vidas. O festival de música regional estava prestes a começar, e o nervosismo misturado com a esperança preenchia cada canto do espaço. Os preparativos finais para o evento tomaram o dia inteiro. A protagonista coordenava a montagem do palco, ajustava os detalhes do som e garantia que o cardápio de comidas típicas estivesse perfeito, mesmo com as dificuldades anteriores na produção local. Cada cheiro de tempero, cada nota musical ensaiada e cada sorriso trocado refletiam o esforço coletivo para que aquela celebração fosse inesquecível. O menino, ainda nervoso com sua apresentação, dedicava-se aos últimos ensaios acompanhado pelo antigo amor, que se revelou um excelente mentor, cheio de paciência e estímulo. A protagonista observava aquela cena com um misto de emoção e orgulho, percebendo como o vínculo entre eles havia se fortalecido, construindo uma nova base para o amor e a família. O festival começou com a cerimônia de abertura, marcada por um ritual típico da cultura local que envolvia a dança, música e a participação de todos os moradores. A protagonista sentiu o coração vibrar ao ver a comunidade reunida, celebrando suas raízes e o futuro que estavam construindo juntos. Uma pequena reviravolta aconteceu quando, durante a apresentação de um grupo tradicional, um problema técnico interrompeu a música por alguns minutos. A tensão se espalhou rapidamente, mas a camareira, mostrando sua habilidade para agir sob pressão, conduziu a plateia com calma e carinho, contando histórias sobre as canções e criando um momento de conexão que acabou fortalecendo o evento. O menino foi o último a se apresentar. Sua música, uma mistura sensível de acordes tradicionais e modernos, encantou o público. Os olhares atentos e os aplausos calorosos foram a recompensa por meses de dedicação e superação. Naquele instante, a protagonista sentiu que todo o esforço valeu a pena, e as lágrimas silenciosas que escorreram por seu rosto eram de alegria e alívio. Porém, o festival não era apenas uma celebração, ele também trouxe à tona novos conflitos. Durante o coquetel que se seguiu, o gerente do hotel manifestou preocupação sobre a sustentabilidade do projeto, alertando para os custos crescentes e a necessidade de equilibrar tradição e modernização.
Essa postura reacendeu dúvidas na protagonista sobre o futuro do hotel e sua própria capacidade de conduzir tudo. O antigo amor, sempre presente, propôs a criação de um conselho formado por moradores, funcionários e investidores para tomar decisões em conjunto. A ideia foi bem recebida, pois indicava uma forma de dividir responsabilidades e ampliar a participação da comunidade. Ao longo das semanas seguintes, o conselho se reuniu diversas vezes, discutindo estratégias para manter o equilíbrio entre inovação e preservação cultural. A protagonista assumiu a liderança dessas reuniões, usando suas habilidades de comunicação para mediar os debates e encontrar soluções criativas. Uma reviravolta média surgiu quando um patrocinador importante anunciou que gostaria de associar sua marca ao hotel, mas com condições que incluíam a introdução de elementos estrangeiros na programação cultural. Essa proposta provocou um choque na comunidade, que via ali uma ameaça à identidade local. O debate se intensificou, e a protagonista, dividida entre o interesse financeiro e o respeito às tradições, buscou a opinião da camareira, que revelou seu medo de perder a essência do lugar que tanto amava. Essa conversa reforçou a decisão da protagonista de priorizar os valores culturais, mesmo que isso significasse abrir mão de recursos importantes. O menino, cada vez mais confiante, participou ativamente das reuniões do conselho, propondo ideias para incluir outras expressões artísticas locais, como a pintura e o artesanato. Sua visão fresca e sensível inspirava a todos, mostrando que o futuro podia ser construído respeitando as raízes. Um obstáculo inesperado apareceu quando um evento climático adverso, uma forte chuva seguida de ventos intensos, danificou parte da estrutura do hotel, interrompendo as atividades culturais por alguns dias. Essa situação exigiu esforços extras para reparos e reorganização, testando a resiliência da equipe e da comunidade. A protagonista, mesmo exausta, liderou os trabalhos de recuperação, incentivando todos a verem aquela dificuldade como mais uma etapa da jornada. Sua determinação e capacidade de inspirar foram fundamentais para manter a moral alta. Paralelamente, a relação entre a protagonista e o antigo amor aprofundou-se em cumplicidade e confiança. Eles passaram a planejar juntos o futuro, não apenas profissional, mas também pessoal. A vulnerabilidade compartilhada nos momentos difíceis criou um laço forte, feito de respeito e admiração. Durante um jantar simples, à luz de velas e com o som suave das ondas ao fundo, trocaram promessas de apoio e compromisso. A protagonista sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, podia confiar plenamente no amor, aquele que transforma, cura e fortalece. Outra pequena reviravolta ocorreu quando a camareira recebeu uma oferta para trabalhar em outro lugar, com um salário melhor. A notícia trouxe preocupação e tristeza, pois sua presença era fundamental para o equilíbrio da família. Após conversas emocionadas, decidiram que ela ficaria, valorizando o vínculo criado e a importância do lar que estavam construindo juntos. Nos dias que se seguiram, a camareira dedicou-se com ainda mais afinco ao hotel e ao menino, sentindo-se parte de uma nova família que, apesar dos desafios, era unida pelo amor e pela esperança. O final do capítulo trouxe um momento simbólico, a inauguração do Jardim Cultural do hotel, um espaço aberto para exposições, apresentações e encontros. A protagonista, emocionada, cortou a fita inaugural com a ajuda do menino e do antigo amor, celebrando aquela conquista que era resultado de esforço coletivo e dedicação. O aroma das flores, o som dos pássaros e a brisa leve criavam um cenário perfeito para aquele instante de vitória. Todos ali presentes sentiram que, embora o caminho ainda fosse longo, a trajetória já estava marcada por superações e aprendizados. A manhã chegou com uma brisa fresca que espalhava o aroma das flores recém-abertas pelo jardim cultural. A protagonista despertou com a sensação de que aquele dia traria novidades importantes, uma mistura de esperança e inquietação que já a acompanhava há semanas. O equilíbrio entre suas responsabilidades e os sonhos que compartilhava com o antigo amor parecia mais frágil do que nunca. No café da manhã, o menino entrou na cozinha do hotel com um brilho nos olhos, segurando uma folha cheia de desenhos e anotações. Ele explicava animadamente um novo projeto artístico que queria apresentar para o conselho, uma ideia que unia música, dança e artes visuais, celebrando as tradições locais de forma inovadora. A protagonista ouviu atentamente, sentindo o orgulho crescer no peito ao ver sua criatividade florescer.
Ao chegar para a reunião semanal do conselho, a protagonista notou um clima tenso. A proposta do menino era vista com desconfiança por alguns membros mais conservadores, que temiam que a inovação pudesse descaracterizar a essência da cultura local. Essa resistência trouxe um desafio significativo para a protagonista, que precisava encontrar uma maneira de unir opiniões tão divergentes. Durante o debate, a protagonista usou suas habilidades de mediação para incentivar o diálogo e a escuta, propondo um teste piloto para a ideia do menino, com apresentações em pequena escala para avaliar a receptividade do público. A proposta foi aceita com reservas, mas marcou um avanço na construção de consenso. Naquela tarde, a protagonista recebeu uma visita inesperada, um velho amigo de sua juventude, que havia se mudado para a cidade anos atrás, retornava trazendo uma proposta de parceria para expandir os projetos culturais do hotel. Ele oferecia ajuda para captar recursos e abrir novas frentes de atuação, mas isso significaria ampliar ainda mais as responsabilidades da protagonista. Essa nova proposta trouxe uma reviravolta à média, exigindo que ela avaliasse novamente seus limites e prioridades. O antigo amor, ao saber da notícia, manifestou apoio, mas também preocupação para que a protagonista não se perdesse na busca pelo sucesso e esquecesse do que era realmente importante. Em meio a esses desafios, a relação entre a protagonista e o menino aprofundava-se de maneira comovente. Eles passaram a compartilhar momentos de estudo, brincadeiras e descobertas culturais que fortaleciam a confiança e o carinho mútuo. A camareira, sempre atenta, percebia essas mudanças e sentia uma gratidão silenciosa por fazer parte daquela família tão especial. No entanto, um obstáculo significativo surgiu quando uma disputa burocrática ameaçou a realização do teste piloto no espaço público da Praça Central, onde tradicionalmente eram realizados eventos culturais. A prefeitura alegava que o local estava passando por reformas e que não poderia ser usado temporariamente. Essa situação trouxe frustração e incerteza, pois o espaço público era vital para o alcance e a visibilidade do projeto. A protagonista mobilizou o conselho e a comunidade para buscar alternativas, propondo a ocupação temporária do salão de festas do hotel, mesmo sabendo que isso limitaria o público. A decisão foi tomada com cautela, mas abriu espaço para que o projeto do menino fosse apresentado, ainda que em condições menos ideais. A protagonista sentiu um misto de ansiedade e determinação, consciente de que aquele era um passo fundamental para a consolidação do sonho. No dia da apresentação, o salão estava decorado com elementos da cultura local, tecidos coloridos, artesanato tradicional e fotos antigas que remetiam à história da cidade. O som do mar ao fundo e o aroma das flores do jardim entravam pelas janelas abertas, criando um ambiente acolhedor e inspirador. A performance uniu música, dança e pintura, com o menino conduzindo a melodia e os demais artistas executando suas partes. O público, composto por moradores, membros do conselho e visitantes, ficou encantado com a criatividade e a sensibilidade do projeto. Após a apresentação, surgiram aplausos calorosos e elogios sinceros. A resistência inicial deu lugar a uma curiosidade crescente e ao reconhecimento da importância de inovar respeitando as tradições. A protagonista sentiu um alívio profundo, como se aquele momento simbolizasse uma vitória não só para o projeto, mas para toda a comunidade. Uma reviravolta grande se manifestou quando, na noite seguinte, a editora regional entrou em contato com a protagonista para anunciar que decidiram publicar uma série de reportagens sobre o hotel, o festival e o menino. Essa visibilidade traria reconhecimento e possivelmente novos investimentos, mas também colocaria a família sob os olhos do público. Essa notícia provocou um turbilhão de emoções. A protagonista e o antigo amor discutiram sobre a exposição pública, ponderando os benefícios e riscos. Decidiram enfrentar o desafio com transparência e cuidado, protegendo a privacidade do menino e valorizando a autenticidade da história. Nos dias seguintes, a protagonista dedicou-se a preparar entrevistas e encontros com jornalistas, enquanto o menino se adaptava às perguntas e à atenção, ainda tímido, mas corajoso. A camareira, firme e carinhosa, esteve ao lado deles, oferecendo conforto e segurança. Enquanto a repercussão crescia, o hotel começou a receber mais visitantes interessados em conhecer o local e participar dos eventos culturais. Isso gerou um impacto econômico positivo, mas também aumentou a pressão sobre a equipe para manter a qualidade e a essência do trabalho.
Um novo obstáculo apareceu quando o gerente do hotel expressou preocupação sobre a capacidade de acomodar o número crescente de hóspedes e sugeriu cortes nos custos que poderiam afetar a qualidade dos serviços. Essa postura entrou em conflito com os valores da protagonista, que priorizava a experiência autêntica e o bem-estar dos clientes. A protagonista então propôs um planejamento estratégico para expandir as instalações de forma sustentável, incluindo a construção de pequenos chalés que respeitassem a arquitetura local e o meio ambiente. Essa ideia foi recebida com entusiasmo pelo conselho, que se comprometeu a buscar financiamentos. Durante essa fase, a conexão emocional entre a protagonista e o antigo amor solidificou-se ainda mais. Eles passaram a compartilhar planos de vida que iam além do hotel, incluindo a criação de uma escola de música e arte para a comunidade, um sonho que unia seus valores e esperanças. A protagonista enfrentou momentos de vulnerabilidade, especialmente quando a pressão parecia esmagadora e o medo de falhar se fazia presente. Nessas horas, o apoio do antigo amor, da camareira e dos amigos da associação cultural foi fundamental para renovar suas forças. O capítulo terminou com um pôr do sol vibrante sobre o mar, refletindo tons alaranjados e rosados nas águas calmas. A protagonista observava aquele espetáculo natural com um menino ao seu lado, sentindo que, apesar dos desafios, estavam no caminho certo. O futuro, embora incerto, prometia ser cheio de amor, aprendizado e conquistas. O dia amanheceu com uma névoa suave que envolvia o hotel e os arredores, trazendo um clima de mistério e renovação. A protagonista acordou cedo, sentindo que aquele momento representava o ápice de sua jornada até ali. As semanas de luta, descobertas e encontros haviam construído uma base sólida para o futuro que ela sonhava, mas ainda havia um último desafio a enfrentar. O conselho reuniu-se na sala de reuniões do hotel para discutir o plano de expansão dos chalés. A proposta, embora bem recebida, encontrava resistência em alguns membros preocupados com o impacto ambiental e a mudança na rotina do local. A protagonista, sempre paciente e firme, buscou mostrar que o projeto levaria em conta o respeito à natureza e o bem-estar da comunidade, apresentando estudos e sugestões de arquitetos locais. Durante a reunião, uma reviravolta média ocorreu quando um representante de uma ONG ambientalista entrou em contato para propor uma parceria que garantiria a preservação do ecossistema ao redor do hotel. Essa oferta trouxe esperança, mas também exigiu uma série de adaptações no projeto para atender às normas ambientais mais rigorosas. O processo de adequação tornou-se um obstáculo significativo para a protagonista e sua equipe. Os prazos foram ampliados, os custos aumentaram e a pressão para não comprometer a qualidade do trabalho cresceu. A protagonista teve que equilibrar seu papel de líder com a necessidade de cuidar da própria saúde emocional. No meio desse turbilhão, o antigo amor trouxe uma proposta inesperada, sugeriu que eles se afastassem temporariamente das responsabilidades do hotel para descansar e recarregar as energias. A ideia parecia utópica, mas a protagonista reconheceu que, para continuar forte, precisava desse momento de pausa. Eles organizaram uma pequena viagem para uma vila próxima, onde o ritmo de vida era mais lento e a natureza predominava. Durante esses dias, eles redescobriram a simplicidade do amor e da convivência, conversando longamente sobre seus medos, sonhos e planos. A vulnerabilidade compartilhada fortaleceu ainda mais os laços entre eles. Enquanto isso, o menino acompanhava a avó camareira em suas atividades diárias no hotel, aprendendo sobre hospitalidade, cuidado e a importância de preservar as tradições. A relação entre os dois florescia com ternura e respeito, formando uma base sólida para seu crescimento. Ao retornarem da viagem, a protagonista sentiu-se revigorada e pronta para enfrentar os desafios restantes. A equipe retomou as atividades com renovado entusiasmo, ajustando o projeto conforme as exigências da ONG e buscando soluções criativas para os obstáculos financeiros. Um novo acontecimento relevante foi a chegada de um grupo de artistas locais interessados em colaborar com o hotel para organizar oficinas e exposições. Essa iniciativa abriu uma subtrama importante, que envolvia a integração entre diferentes formas de expressão cultural e fortalecia a comunidade artística da região. A protagonista passou a atuar como mentora desses artistas, ajudando-os a divulgar seus trabalhos e a criar eventos que atraíssem visitantes, sempre alinhados com os valores do hotel e da cultura local. Essa função trouxe um novo propósito para ela, que via a transformação acontecer não só em si mesma,
mas em toda a comunidade. Uma pequena reviravolta trouxe um desafio inesperado. Durante a montagem de uma exposição, um dos artistas sofreu um acidente leve que o afastou temporariamente das atividades. A situação mobilizou todos, que se uniram para garantir o sucesso do evento mesmo com a ausência do colega. O Festival de Arte, realizado no recém-inaugurado Jardim Cultural, foi um sucesso. O público se encantou com a diversidade e a qualidade das obras, e a protagonista sentiu que cada esforço valerá a pena. O menino, orgulhoso, apresentou uma peça musical que emocionou a todos, incluindo o artista acidentado, que compareceu para prestigiar o evento. Uma reviravolta grande aconteceu quando o gerente do hotel anunciou sua decisão de deixar o cargo, alegando que buscava novos desafios. A notícia causou um impacto imediato, pois ele era uma figura central na administração e na relação com os funcionários. A protagonista precisou agir rápido para evitar desorganização e garantir a continuidade dos serviços. Ela convidou a camareira para assumir algumas funções administrativas temporariamente, aproveitando sua experiência e conhecimento profundo do hotel. Essa mudança trouxe novos desafios, mas também revelou o talento oculto da camareira, que se destacou na gestão e conquistou a confiança da equipe. Paralelamente, a protagonista enfrentava seu conflito interno, a dúvida sobre sua capacidade de liderar tudo aquilo sozinha, o medo de fracassar e de desapontar aqueles que confiavam nela. Essas emoções, apesar de ocultas, pesavam em seu coração, tornando os momentos de solidão mais intensos. O antigo amor percebeu essa vulnerabilidade e intensificou seu apoio, mostrando-se sempre presente e encorajador. Eles passaram a compartilhar mais momentos de intimidade emocional, criando um ambiente seguro onde ambos podiam ser verdadeiros. O capítulo se encerrou com uma cena simbólica: a protagonista, o antigo amor, o menino e a camareira reunidos no Jardim Cultural, observando o céu estrelado e sentindo a plenitude daquele instante. A promessa de um futuro melhor, construída com esforço, amor e união, iluminava seus corações. A manhã amanheceu clara e radiante, com o céu tingido de um azul profundo que parecia anunciar um dia especial. O hotel, que outrora era apenas um cenário distante de férias, agora pulsava como o coração vibrante de uma comunidade renovada. A protagonista despertou com um misto de ansiedade e serenidade, sabendo que aquela etapa final da jornada seria o momento em que tudo se consolidaria, um verdadeiro renascimento para sua vida e para aqueles que amava. Nos últimos meses, o hotel se transformará numa referência cultural e turística respeitada, graças ao esforço coletivo e à dedicação apaixonada de todos os envolvidos. O Festival Anual de Música e Artes, que havia começado como um simples evento, agora atraía visitantes de várias regiões, interessados em vivenciar as tradições preservadas e inovadas pela protagonista e sua equipe. Ela caminhou até o Jardim Cultural, agora exuberante e repleto de cores, aromas e sons. O ar trazia o perfume das flores nativas que haviam sido cuidadosamente cultivadas, e o som distante das ondas do mar compunha uma trilha sonora natural para aquele momento. O cenário mudará tanto desde sua chegada, refletindo as inúmeras batalhas e conquistas que moldaram aquela nova realidade. O antigo amor chegou sorrindo, trazendo consigo uma energia calma e reconfortante. Eles trocaram um olhar carregado de significado, uma comunicação silenciosa que dizia: estamos juntos nessa, para sempre. A protagonista sentiu o coração aquecer, entendendo que o amor que florescia entre eles era a força que a sustentara durante as tempestades e as incertezas. Um menino apareceu correndo, carregando um pequeno caderno de desenhos e notas musicais, seu tesouro mais precioso. Ele queria mostrar para a protagonista e para o antigo amor uma nova composição que escrevera, inspirada nas histórias que ouvirá e nas experiências vividas no hotel. Eles se acomodaram em um banco no jardim, enquanto ele, tímido mas confiante, começou a tocar sua melodia com a delicadeza e a paixão que só uma criança verdadeiramente conectada com suas raízes poderia expressar. A música tomou conta do ambiente, envolvendo todos que estavam por perto em uma atmosfera de emoção profunda. O som era como um abraço que unia passado e futuro, tradição e inovação, dor e esperança. A protagonista sentiu as lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de uma felicidade serena, fruto da superação e do amor que permeava aquele lugar. Logo depois, a camareira, que agora exercia um papel fundamental na administração do hotel, aproximou-se com um sorriso largo.
Ela carregava nas mãos uma caixa antiga, cheia de fotografias e cartas guardadas por anos. A protagonista a convidou para se sentar e compartilhar aquelas memórias, que contavam a história daquele hotel, das pessoas que passaram por ali e dos sonhos que foram construídos, às vezes silenciosamente, nos bastidores. Enquanto folheavam as fotos, um momento de surpresa e ternura ocorreu. Encontraram uma imagem do antigo amor e da camareira ainda jovens, juntos em uma festa tradicional da cidade. A descoberta revelou um elo do passado que explicava a profundidade da conexão entre eles e fortalecia o sentimento de que estavam, de alguma forma, destinados a estar ali. No decorrer do dia, o festival atingiu seu ápice com apresentações de artistas locais e visitantes, danças, exposições e uma feira de artesanato que enchia o espaço com cores e histórias. A protagonista caminhava entre as pessoas, cumprimentando, ouvindo, sorrindo. Cada gesto refletia a caminhada árdua que enfrentará, as dúvidas, os sacrifícios, as noites insones, e a recompensa de ver a comunidade vibrando em união. Um dos momentos mais emocionantes foi a homenagem feita pela Associação Cultural à protagonista. Eles reconheceram não apenas seu papel na revitalização do hotel e da cultura local, mas sua capacidade de unir pessoas diferentes, com histórias distintas, em torno de um sonho comum. A protagonista, emocionada, agradeceu com palavras simples, mas cheias de sinceridade, dedicando aquela vitória a todos que acreditaram e lutaram junto com ela. Naquela noite, após o festival, o antigo amor levou a protagonista até a praia, onde as ondas quebravam suavemente sob a luz da lua cheia. Eles caminharam de mãos dadas, sentindo a areia fria entre os dedos dos pés e ouvindo o som constante do mar, um som que agora simbolizava paz, continuidade e renovação. Ali, ele surpreendeu a protagonista com um presente, um colar feito com conchas e pedras recolhidas da praia, símbolos da força e da beleza que encontraram juntos. Ele falou sobre os obstáculos superados, o amor construído e o futuro que poderiam construir lado a lado. Sem pressa, com palavras carregadas de sentimento, pediu que ela fosse sua companheira para a vida. A protagonista, com lágrimas de felicidade, aceitou o pedido. Naquele instante, todas as dúvidas internas que a atormentavam começaram a se dissipar, substituídas por uma certeza profunda. O amor verdadeiro não era a ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentá-los juntos, com coragem, respeito e dedicação. O menino, observando de longe, sorriu com brilho nos olhos, entendendo que aquela era a família que sempre sonhara, feita de amor, cuidado e possibilidades. A camareira, emocionada, abraçou a todos, sabendo que aquele momento representava a culminância de uma trajetória que transformou vidas e corações. Nos dias que se seguiram, o hotel viveu um novo ciclo de crescimento e reconhecimento. A expansão dos chalés foi concluída, sempre respeitando as normas ambientais e a estética local, proporcionando conforto e integração com a natureza. O projeto da Escola de Música e Arte começou a sair do papel, impulsionado pelo entusiasmo da comunidade e o apoio dos parceiros. A protagonista assumiu seu papel de líder com serenidade e confiança, reconhecendo que o sucesso não era fruto apenas de seus esforços, mas da união de todos que acreditaram naquela história. Ela aprendeu que a vulnerabilidade podia ser força, que o amor era a base de tudo e que a perseverança transformava sonhos em realidade. No último encontro do conselho antes do final do ano, eles celebraram os resultados alcançados, reforçando o compromisso de continuar preservando e valorizando a cultura local, com inovação e respeito. A protagonista, com um sorriso sereno, agradeceu a todos, sentindo que a caminhada ainda estava longe do fim, mas que estavam no caminho certo. O capítulo finaliza com uma cena que reúne todos os personagens principais no jardim cultural, sob a luz suave do entardecer. O menino toca sua música, enquanto a protagonista e o antigo amor trocam olhares cheios de amor e gratidão. A camareira observa com orgulho e carinho, sabendo que aquela família improvável encontrou sua verdadeira casa. O futuro, ainda repleto de desafios, está aberto e cheio de promessas. Mas, naquele momento, o que importa é a certeza de que o amor, o respeito e a união podem transformar até mesmo as histórias mais improváveis em finais felizes e emocionantes. Fim. Se você chegou até aqui, escreva filho nos comentários, deixe seu like e compartilhe com quem vai amar essa história. Sua participação faz toda a diferença.
E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos.